primeiro ministério na primeira Igreja Batista de Queimados. Então foi convidado para pastorear a Igreja Batista do Meier. De lá, exercendo liderança denominacional em diversos cargos, aliás, desde seus 16 anos de idade já era presidente de mocidade. Foi posteriormente convidado pela primeira Igreja Batista de São Paulo, que pastoreou primeiramente por 27 anos e depois por mais um ano como interino. Desde então tem servido em ministérios interinos e também dando cooperação em diversas igrejas batistas em todo o nosso país. Pastor Irlande Pereira de Azevedo é pastor emérito da primeira Igreja Batista de São Paulo, presidente emérito da Convenção Batista do Estado de São Paulo e também presidente emérito de nossa Convenção Batista Brasileira. Aos seus 89 anos, pai de 2 filhos, 7 netos, 15 bisnetos, e está aguardando aí os tataranetos que estão vindo a caminho. Nós queremos agradecer a Deus pela vida desse obreiro que esteve pregando no púlpito de nossa igreja nesta manhã, por ocasião da posse da ministra de Educação Cristã e Criança de nossa igreja, Vânia Santos de Paula, que é sua sobrinha. E agora temos a oportunidade de ouvi-lo novamente no culto desta noite. Vamos orar a Deus, colocando esse servo do Senhor mais uma vez no seu altar? Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Irlande Pereira de Azevedo. E te louvamos, ó Deus, por podermos passar este dia com ele em nossa igreja. Abençoe-o, abençoe sua esposa, todos os seus familiares. Rogamos, ó Deus, pela obra que ele tem realizado em todo o Brasil Batista e que ele permaneça sendo um canal da tua graça, da tua mensagem de edificação e salvação. Amém. Toma-o, Deus, mais uma vez em tuas mãos e usa-o de maneira poderosa para nos transmitir o teu recado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Ivan e à Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro o privilégio de estar aqui neste 3 de dezembro. Foi muito bom estar no culto da manhã e agora no culto vespertino. Eu quero dizer-lhes que conheço esta igreja desde o começo de minha fé. Eu fui batizado em Marechal Hermes há 73 anos, no dia 18 de junho de 1950. Fui consagrado ao ministério em 3 de setembro de 1960. Sou pastor, portanto, há 63 anos. Conheço muitas igrejas, no Brasil, fora do Brasil. Eu sei que nas igrejas a gente se acostuma a sentar no mesmo lugar. Sempre. É a entrada à direita, ou à esquerda, ou no meio, ou no centro. Mas eu quero fazer um pedido aos irmãos. Vocês podem atender ou não. Se não atenderem, eu não ficarei aborrecido com vocês. De modo nenhum. Essa não é a igreja de que eu sou pastor. Mas eu vou fazer um pedido. Pensei bem ali sentado, eu peço ou não peço? Peço. Eu vou pedir o seguinte, que os irmãos que estão nas laterais se sentem aqui no centro. Nós teremos um auditório muito bonito, compacto, aqui à frente. Vocês podendo atender, eu agradeço. Se não puderem, não tem problema. Mas eu vejo que vocês estão atendendo. Eu sei que alguns têm razões para ocupar outros lugares. Eu espero, pastor, que em breve todas estas áreas de bancos tão lindos, eu não conheço igreja que tenha bancada tão linda como esta, e também espaços da galeria, todos os espaços sejam tomados. E o irmão tenha à noite uma igreja, um templo cheio da igreja do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Eu sei que os irmãos que estão
das laterais deve ter as suas razões, e eu compreendo. Compreendo perfeitamente. Mas eu quero agradecer de coração a atenção que deram ao meu pedido. Eu não sei se o pessoal da mídia pode reproduzir textos bíblicos que eu vou indicar. Se puder, eu peço um sinal, se podem descobrir o texto bíblico. Se possível, na versão Almeida, século 21, já que estamos no século 21. Então, Almeida, século 21. Vamos ver. A primeira passagem é de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Palavras muito importantes e que nós vamos, sobre elas e sobre outras que mencionarei, refletir. Se for possível, a reprodução, ótimo. Se o computador dessa igreja não tiver a Bíblia, é uma heresia, não é? Então, porque computador de igreja tem que ter a Bíblia, não é? Mas Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Acharam? Se não, nós vamos ler, eu vou ler para os irmãos. Ele, quer dizer, o verbo de que vem tratando João desde o começo do Evangelho, ele veio para o que era seu, o povo judeu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa, a autoridade, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. A todos que o receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não conseguiram achar. Ok. A segunda passagem vem em Mateus 6:33. Jesus vem falando sobre as preocupações com roupa, com comida, com coisas. E ele então, também introduzindo uma proposição precedida de uma conjunção adversativa, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir essa frase final: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Finalmente, Jeremias capítulo 9. Vamos para o Antigo Testamento. A Bíblia é toda ela inspirada, soprada pelo Espírito Santo. Então, evidentemente que o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo e à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. Não se pode construir uma doutrina do Antigo Testamento e ficar lá. Nós temos que ver a confirmação no Novo Testamento, no ensino de Jesus. Jeremias 9, 23 e 24. Vou ler e os irmãos poderão procurar na sua Bíblia. Jeremias 9, 23 e 24. Vejam o que diz a palavra do Senhor, diz o Senhor por meio do profeta. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender ou me conhecer, pois eu sou o Senhor
que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Quem se gloriar, não se glorie na riqueza, na sabedoria, na força, mas em conhecer o Senhor, em amar o Senhor, em crer no Senhor, em servir ao Senhor. O tema da minha mensagem é razão para viver, razão para existir. Qual será o fundamento mesmo de nossa existência? Qual será a razão mesma de nós havermos nascido? De nossos pais nos terem gerado e termos vindo ao mundo. Eu, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, lá na roça, além de Barro Branco, município de São Fidélis. Qual a razão de eu nascer? Deus tem um propósito, e eu tenho de entender esse propósito. O que nos identifica como seres humanos com dignidade e sujeitos de valores? Aliás, vale uma distinção grata aos filósofos entre essência e existência. O que vem antes, a essência ou a existência? Existem os essencialistas e os existencialistas, o primeiro dos quais Søren Kierkegaard. A essência do latim essência, do verbo esse, é ser, é a tradução do grego ousia. Designa em metafísica o que a coisa é, sua natureza, distante da sua existência, que é o ato de existir, o fato de estar no mundo, o que Heidegger chama de Dasein, o ser aí. O ato de existir. Então, essa discussão antiga no campo da filosofia pode ser trazida para nossos dias. O que importa é ser ou existir. Ambos igualmente são importantes. Deus, na verdade, é. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, daquele que ele falava desde a sarça ardente, Deus respondeu: eu sou o que sou. Mas qual é o teu nome para que eu possa falar a Faraó, já que ele fora designado a ir ao Egito libertar o seu povo depois de 400 anos de servidão? Eu sou o que sou. Diz: eu sou, me enviou. Deus é. A gente fala da existência de Deus, mas Deus é. E se revela, aí se torna existente. Ele se revela a nós, desde as teofanias do Antigo Testamento à presença encarnada de Deus em Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, René Descartes, pai do racionalismo, e que adotou a dúvida metódica em sua filosofia, ele criou a expressão eu penso, logo sou, ou logo existo. Não é cogito ergo sum. Ele quer dizer que a racionalidade define a natureza humana como ser. Ele pode duvidar de tudo, menos do fato de que pensa. Eu penso. Eu duvido porque penso. Se eu não pensasse, não duvidaria, nem teria certezas. Então, essa é a certeza fundamental do ser humano. Eu penso. Logo, eu estou aí. Eu existo no mundo. Pascal fala do homem como caniço pensante, nos seus pensées, nos seus pensamentos. Meus irmãos, deste mundo do século XXI, dominam diversas filosofias de vida,
concepções de vida. Nós vamos apreciá-las brevemente, mas antes disso, como já fizemos, nós lemos Jeremias 9, 23 e 24. Vamos à primeira filosofia de vida, a filosofia de Friedrich Nietzsche, a filosofia vitalista. Eu tenho vida, eu tenho capacidade criadora, eu tenho poder físico, logo eu existo. É o Überman de que fala Nietzsche. Deus morreu, diz ele, eu existo, eu sou o que sou. Só que nós sabemos que Friedrich Nietzsche morreu louco e acabou. Hoje só é referido na literatura filosófica, talvez ética. Então, essa filosofia que afirma a vida e o homem, a força do homem, e nega a Deus ou propõe a morte dele, não satisfaz. É preciso, entretanto, lembrar as palavras de Jeremias: não se glorie o forte em sua força. Não se glorie o forte na sua força. Existe hoje a filosofia materialista, a filosofia do primado dos bens materiais. Eu tenho, logo existo. Há muita gente que vive para adquirir coisas, para ter dinheiro. Eu tenho, logo existo. Se é assim, só existem mesmo jogadores de futebol, cujos contratos são de milhões, às vezes ganham 2 milhões por mês, não é verdade? Porque a vida útil do jogador é curta, etc. Quer dizer, os pés valem mais do que a cabeça. Para que Deus me deu cabeça? Podia ter me dado pés hábeis em chutar, em driblar. Não, meus irmãos, não é o dinheiro que define a vida. Não é o dinheiro. Você pode ser rico. Que adianta o homem, pergunta Jesus, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Por outro lado, você não pode levar o que ganhou. Eu fico vendo esses jogadores e técnicos de futebol famosos, ganham cada vez mais, têm propostas cada dia maiores. Só que eles vão morrer, o dinheiro vai ficar todo. Talvez para a briga dos herdeiros. Você não leva nada. Não se glorie o rico na sua riqueza, diz Deus através de Jeremias 9, 23. Então, não se agarre às coisas materiais. Alexandre o Magno, depois de ter dominado o mundo, ao morrer, ou quando, um pouco antes de morrer, ele pediu: sepultem-me com a mão aberta do lado de fora do ataúde, que eu deixei tudo que conquistei. Então as coisas não definem quem somos. Mas existe ainda a filosofia do poder. Eu posso, logo existo. E como a palavra poder é usada hoje, o empoderar, o conceder poder, direitos, etc., o empoderar das minorias, o empoderar da mulher, o empoderar. Só que o empoderar, poder kratos, não é poder dinamis. O poder kratos é o poder do mando, o poder do domínio, o poder de coisas, não o poder que dá sentido à vida. Você pode ganhar tudo neste mundo, você pode ser eleito pela vida toda, como os ditadores costumam ser, mas você não terá razão de viver, na verdade. Quantos deste mundo se agarram ao poder político, ao poder do domínio sobre as pessoas, mesmo com a perda de milhares delas, e o fugir do país de milhões delas, como é o caso do presidente da Síria. E outros ditadores.
Mais uma vez, entretanto, lembra o livro de Deus que só a Deus devemos adorar, não a glória passageira deste mundo. Há cemitérios que têm logo no portão principal essa frase: sic transit gloria mundi. Assim passa a glória do mundo. Toda a sua glória, saber que você obteve, sabores que você provou, coisas que adquiriu, exercício de poder que você, com que foi agraciado, tudo fica. E o seu corpo inerte dessa sepultura. E você terá de prestar contas a Deus. Mais uma vez, o livro de Deus vai dizer, e Jesus dirigiu essas palavras a Satanás, como lhe propunha toda a glória do mundo se ele se ajoelhasse, Jesus, para adorá-lo. Ele disse: ao teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Existe a filosofia ainda, e muito comum hoje, do consumismo. Eu compro, eu tenho poder de compra, logo eu existo. Meu pai viveu 100 anos e 40 dias. No fim, ele estava muito debilitado, e meu filho, lá no Paraná, em Campo Mourão, que ia com ele à caixa para receber o saláriozinho dele, a aposentadoria, disse: vô, eu vou guardar o seu dinheiro. Me dê o seu cartão, me dê o seu dinheiro. Aí ele se saiu com essa: um homem sem dinheiro não vale nada. Realmente, você põe a mão no bolso, não acha nada, é duro, viu? Papai queria ter um dinheirinho sempre. Ah, meus irmãos, nós achamos que a vida consiste em ter coisas. Hoje os shopping centers se tornaram templos do consumo. É o consumismo dominante. Alguns toda semana vão ao shopping. Se não tem dinheiro, só para ver as vitrines. Ah, que vestido lindo. Geralmente mulher é assim. Ou homem, que terno lindo, mas eu não posso comprar. Que joia linda, eu não posso comprar. Sim, aquele que acha que não tem condições de adquirir, se sente infeliz nesses templos de consumo, de valores materiais, como se fossem os mais importantes da existência humana. Tudo que você comprar, o seu automóvel zero, a sua casa preciosa num grande condomínio, tudo vai ficar, você vai morrer e vai embora. Há como que uma coisificação da vida. A vida consiste em coisas. Jesus advertiu: cuidado, fiquem de sobreaviso quanto a todo tipo de ganância. A vida de um homem, diz ele, não consiste na quantidade de seus bens e das coisas que você ajunta. Vocês já repararam que na velhice a gente se torna acumulador a juntar coisas? Há tanta coisa que a gente junta, a gente nem sabe mais o que é, nem quanto vale. É preciso fazer uma faxina, jogar fora o que não serve mais, o que não tem significado. Vamos fazer uma boa faxina na vida e adotar um estilo simples de vida. Um estilo simples. A vida de santidade é uma vida de estilo simples. Mas ainda existe a filosofia parecida ou consequente da filosofia cartesiana, que é: eu sei, logo eu existo. Há muita gente que vive para acumular conhecimento, sabedoria. Eu sou um estudioso insaciável. Quanto mais aprendo, mais eu gosto de aprender. Eu disse hoje de manhã: eu não durmo se descobrir ao deitar, avaliando o dia, que não aprendi nada novo. Eu vou à biblioteca, pego um livro, começo a ler,
Se o capítulo está muito fácil, eu vou a outro difícil, para aprender coisa difícil. E depois que eu aprendo, eu digo, agora sim. Eu tive um cachorrinho, gostava muito dele, um poodle, médio. Poodle, ele só pensava em comer, dormir e passear. Muita gente é assim. Eu digo, olha, se eu não aprender, Senhor, nada novo, eu vou dormir com Petit. Petit era o nome dele. Meus irmãos, não. O saber. Eu vou mencionar o nome, com todo respeito a esse nome. Professor Miguel Reale, o pai, não o filho Júnior. Meu filho era sócio dele, e sócio do filho, dos Reale. Meu filho convidou, certa vez, o professor Miguel Reale, personalidade conhecida no mundo jurídico, para participar de um Natal, de um culto de Natal, uma celebração de Natal, de uma ceia de Natal. E antes de irmos para a mesa, nosso filho pediu que eu lesse um texto bíblico. Eu li sobre o Natal. Depois fomos chamados à mesa, muito bonita a mesa preparada. Aí outra vez o meu filho Davi, que é advogado e professor na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, há mais de 35 anos, me disse, pai, pode orar outra vez? Eu orei. Quando eu acabei de orar, o professor Miguel Reale com uma lágrima nos olhos, ele disse, como eu gostaria de ter a fé dos crentes. Às vezes a vaidade do saber, o amor ao saber, nos distancia da simplicidade da criança ao crer. E disse Jesus, quem não se tornar simples como uma criança, não pode ser meu discípulo. Quantos se converteram quando Paulo falou no Areópago aos filósofos epicureus e estoicos? Só um areopagita, Dionísio, lembra-se disso? Há uma igreja de São Dionísio, lá em Atenas. Eu estive em Atenas 10 vezes. Meus irmãos, o homem de ciência, o homem sábio, tem uma dificuldade enorme em aceitar a sua finitude e crer em Deus. Pois bem, eu quero propor-lhes nesta noite que a verdadeira filosofia de vida, para esta vida e para a eternidade, é a filosofia do crer. O animal não tem capacidade de crer. O animal não tem capacidade de confiar em Deus. O animal não tem capacidade de apreciar a beleza. Por isso a gente às vezes diz, quando alguém está diante de uma obra de arte sem entender de estética, eu era como um burro diante de um palácio. Burro não tem juízo de valor, não diz que coisa linda é este palácio. Sim, meus irmãos, eu creio, logo existo. Quem eu sou? Eu sou uma criatura que nasce pendente para Deus. Se não adora o Deus verdadeiro, inventa deuses, inventa ídolos. Todos os povos têm o seu panteão, os seus deuses. E às vezes essa crença, que devia ser no Deus verdadeiro, é em falsos deuses, em ídolos, em deuses que podem ser transportados, mas não nos transportam em seus braços. Sim, meus irmãos, a criatura que pende para Deus no fenômeno que eu chamaria teotropismo, semelha à planta que se volta sempre para a janela de onde vem a luz solar, do fenômeno chamado heliotropismo. Hélio é sol, heliotropismo é inclinação para o sol, de que vem força, vida, calor. Sim, meus irmãos, nós pendemos para Deus. Ele veio para o que era seu, diz Jesus, mas os seus o rejeitaram. Os próprios judeus que conheciam as promessas do Messias, eles que receberam todas as promessas,
que eram os guardiães e transmissores das promessas, não receberam Jesus. Eles o crucificaram. Mas a todos quantos o receberam, é o caso nós. Paulo tentou evangelizar os judeus não aceitaram. Ele foi para os gentios então, e aí surgiram igrejas em vários lugares da ecúmene, do mundo habitado, e as igrejas se multiplicaram. No fim do primeiro século já havia mais de 500 mil cristãos. No terceiro século já era tão importante o cristianismo que Constantino resolveu tornar-se cristão, alegando ter visto no céu uma cruz e sob ela uma frase: Senhor, signos vinces, com este sinal vencerás. Ele se tornou cristão, a mãe dele era cristã. E houve uma paganização do cristianismo, paganização que rompeu séculos. Meus irmãos, a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a prerrogativa, deu-lhes o direito, deu-lhes o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então, o seu sinal de grandeza, você pode dizer: eu sou filho de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas filhos só os que creem em Jesus como Salvador. Então, quando você pode dizer: eu aceitei Jesus como Salvador, eu sou filho de Deus, eu posso orar como Jesus ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, não é? A glória pertence ao Senhor. Sim, meus irmãos, eu quero dizer aos meus ouvintes, através das mídias eletrônicas, que estão ouvindo esta mensagem, você se torna realmente gente, quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Gente à imagem e semelhança de Deus, filho de Deus. Você pode ser rico, você pode ser sábio, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não tem Jesus, você não tem nada. É um pobretão, um infeliz, e vai morrer infeliz. Então, o que você tem de dizer a Jesus nesta noite, aí em casa mesmo, ou aqui no templo da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, é: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, eu creio em ti como Filho de Deus, eu te entrego a minha vida, e o Senhor vai receber você, Deus vai perdoar os seus pecados, a justiça de Jesus o cobrirá, é o que se chama justificação. Deus nos declara justos, porque cobertos pela justiça de Jesus, você estará salvo para sempre, e será filho de Deus. Não precisará de orar aos gritos, de orar alto, como aqueles deuses, aqueles profetas de Baal, como se Baal estivesse dormindo. Nós falamos lá no sossego de nossa casa, lá no quarto de oração, ou falamos na igreja, como filhos a dirigir-se ao Pai. Vocês todos já são filhos de Deus? Vocês todos já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Vocês que estão neste templo, vocês que estão em casa? Este é o momento de vocês dizerem a Jesus: Senhor, tu vieste, tu morreste por mim, aquela cruz em que foste pregado não era tua, era minha. Tu tomaste o meu lugar, pagaste o preço. Eu aceito a ti como meu Senhor. Aceita-me. Escreve meu nome lá no livro da vida. Eu andarei firme neste mundo, porque andarei prisioneiro da esperança, sabendo que quando partir estarei contigo, estarei em tua presença. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Eu quero
pedir que vocês inclinem a sua fronte em oração, por um momento apenas. Eu quero pedir também que você, lá em casa, vendo, assistindo a este culto, ouvindo esta mensagem, que você feche os seus olhos e fale com Deus. Alguém aqui ou alguém em casa deseja abrir o coração para crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem estiver aqui nessa condição, levante a sua mão, onde estiver. Este é um momento de fé, um momento em que escolhe você existir de verdade. Eu creio, logo existo. Eu logo sou. Eu sou filho de Deus. Eu ando com Deus. Eu sirvo a Deus. Aí em casa, se você diz a Jesus: Senhor, eu creio em Ti como meu Senhor, meu Salvador. Abra o seu coração. Procure uma igreja que pregue com seriedade a palavra de Deus. Junte-se à família de Deus e viva uma vida significativa. Se você é membro desta igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, acabada a pandemia, a crise pandêmica, volte para a igreja e encha os bancos deste templo, bancos tão lindos que esperam vocês. Vocês afirmando pelo culto, por sua conduta, por sua vida durante a semana, que pertencem a Jesus. Não sejam aqueles cristãos definidos por Ernst Bloch. Perguntaram a ele que era um cristão. Ele disse: cristão é um indivíduo, homem ou mulher, que no domingo confessa os pecados cometidos durante a semana passada e que com certeza vai repetir na segunda-feira. Não é isso o cristão. O cristão não vai de queda em queda, mas de degrau em degrau. Mesmo que caia, é no degrau acima. Mas ele vai subindo em direção à vontade de Deus. Deus os abençoe. Deus abençoe esta igreja tão querida e com tanta história, e cujo púlpito ocupei algumas vezes. Eu dou graças a Deus, porque esta igreja prossegue agora com o pastor Ivan, o homem que desafiou os irmãos. Ele me contou a voltarem aos cultos noturnos, porque o desejo era ficar em casa vendo. Não, ele não fica. A gente fica distraído com outras coisas e vai à geladeira, pega alguma coisa, pega um sorvete no dia quente. Você parece estar num piquenique e não num culto. Venha à casa do Senhor. Alegrei-me, vamos dizer juntos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pois então venham, e Deus os abençoe, os de casa e os da casa do Senhor. Amém.